Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é um vídeo que eu resolvi gravar para os meus amigos espíritas. Eu admiro muito os espíritas porque eles são pessoas muito dedicadas nas boas obras. Se esforçam muito para ajudar os outros e normalmente são mais dedicados do que muitos cristãos. Se formos olhar as obras de acolher os necessitados, alimentar os pobres, ajudar os carentes, vamos ver que eles realmente se dedicam de coração ao trabalho e são dignos de reconhecimento e louvor. Então, primeiro, preciso reconhecer o bom trabalho que vocês, espíritas, têm feito pela humanidade e toda a sua dedicação. Seu trabalho aqui na Terra não está em questão. Outro fator muito positivo na doutrina espírita é o reconhecimento do mundo espiritual. Existem muitas igrejas cristãs de diversas ramificações que não acreditam ou não aceitam os seres espirituais. Muitos cristãos acreditam no anjo da guarda e aceitam a existência de um ou outro ser angélico, mas preferem evitar falar a respeito. Em várias igrejas cristãs, só Satanás e os seus demônios é que recebem toda a propaganda. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, e por aí vai. Mas já os espíritas, eles reconhecem o mundo espiritual e os seus diversos espíritos, bons e maus. E eles também reconhecem Jesus como um grande mestre e um ser iluminado. Existem vários pontos positivos no Espiritismo e muita coisa a ser elogiada. Mas essa mensagem eu quero chamar a atenção de alguns pontos da doutrina espírita. Primeiro, a questão de acreditar nos espíritos. Eu acredito muito nos espíritos e na comunicação espiritual, falar com anjos, com seres espirituais ou com pessoas que já morreram. Muitos cristãos abominam essa ideia e veem isso como bruxaria, mas é uma verdade bíblica. Em várias passagens da Bíblia existem relatos de anjos e seres espirituais e até pessoas que já morreram e vieram falar com os vivos. No Antigo Testamento, por exemplo, temos várias referências, como em Gênesis 16, 7 a 13, quando a serva egípcia de Sara, Agar, fugiu da sua patroa e foi para o deserto e o anjo encontrou com ela, mandou ela voltar. Em Números 22, 31, fala do anjo que veio para matar Balaão e até a mula do Balaão viu esse anjo. Juízes 6, 11 conta do anjo que veio falar com Gideão. E não só anjos, mas também pessoas mortas, como em 1 de Samuel 28, conta quando o rei Saul foi procurar uma necromante para invocar o espírito de Samuel, o profeta morto. E Samuel apareceu para falar com Saul. Também tem aquele anjo que veio para preparar um lanchinho para Elias, em 1 de Reis 19, 5. E muitos outros casos. No Novo Testamento tem o anjo Gabriel falando com Zacarias, com Maria, a multidão de anjos que apareceu para os pastores. Moisés e Elias, que já tinham morrido e vieram conversar com Jesus, o anjo que libertou Pedro da prisão, e por aí vai, são muitos exemplos. A comunicação com os espíritos e com os mortos é uma realidade e uma verdade confirmada pela Bíblia, e isso não está em questão. O ponto que eu quero levantar aqui é, nós podemos realmente confiar em todos os espíritos e em tudo que eles falam? A Bíblia aconselha claramente a não acreditarmos em todos os espíritos. 1 João 4,1 fala: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Quer dizer, tem espíritos que não vêm de Deus. E se não foi Deus quem enviou, quem foi então? Os espíritas sabem que existem bons e maus espíritos, e a Bíblia confirma isso. Em 1 Samuel 16, nós lemos sobre um espírito maligno que atormentava Saul. Mas mesmo sabendo que existem bons e maus espíritos, ainda assim os espíritas se comunicam com todos eles da mesma forma e acreditam em tudo que eles dizem. Se nós que somos humanos e podemos olhar nos olhos das pessoas quando conversamos, nem sempre acreditamos em tudo que elas falam. Então por que deveríamos acreditar num espírito que não estamos vendo quando ele fala alguma coisa? Um espírito pode comparecer a uma reunião e dizer que fez isso e aquilo, que foi fulano de tal, e todo mundo vai acreditar sem questionar. E se o espírito se apresenta e diz que é do bem, quem pode confirmar isso? Quem pode provar? É bom lembrar que os espíritos também mentem. Em 1 de Reis 22, 22, nós lemos sobre um espírito mentiroso que veio para enganar os profetas. Então esse realmente é um ponto crítico da doutrina espírita, porque não é inteligente acreditar indiscriminadamente em todo e qualquer espírito, como a Bíblia nos adverte em 1 João 4, de 1 a 3, que eu citei antes, na continuação fala, nós temos que provar os espíritos, o que me leva ao segundo ponto crítico. Como é que nós podemos provar os espíritos? No mundo físico, os homens se impõem
uns aos outros, ou pela força, ou pelo poder que tem aqui na Terra. Mas no mundo espírita não é assim. Até mesmo Satanás tem que pedir autorização a Deus para tudo o que ele quer fazer, como lemos no livro de Jó, no capítulo 1, de 6 a 12. Todos os espíritos estão sujeitos ao Pai dos Espíritos. E mesmo aqueles que estão vagando, perdidos pela superfície da Terra, têm o seu poder e influência restritos às leis de Deus. Quando você resolve negociar, conversar, ou até convencer um espírito a fazer uma determinada coisa, você não tem poder sobre ele. Você está apenas sujeito à vontade desse espírito. Ele pode simplesmente mentir ou te enganar para tirar proveito da sua ingenuidade espiritual. Ele não é obrigado a te obedecer. Só existe um poder capaz de controlar e submeter todos os espíritos. É o poder do Pai dos Espíritos, Deus. E ele disponibilizou esse poder para nós, seres humanos, presos no mundo físico. Mas a maneira como ele fez isso foi vindo para a Terra, nascendo como ser humano, vivendo como ser humano, sendo condenado injustamente, morrendo a pior morte de todas, descendo às profundezas das prisões espirituais e encarando o cobrador das almas dos homens. Jesus não foi um mero espírito iluminado. Ele foi e ele é o próprio Deus encarnado. Quando ele encarou o cobrador das almas dos homens, ele o derrotou o inferno, derrotou a morte e depois de vencer a morte, ressuscitou. E como agora, além de ser Deus, ele também tem a natureza humana, então ele pode oferecer de graça todo esse poder àqueles que decidirem reconhecê-lo como aquele que redimiu a humanidade, o Salvador, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Na Bíblia fala em Filipenses 2, 9 a 10, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então somente Jesus tem esse poder para ordenar, comandar e submeter todo o espírito, no céu, na terra e debaixo da terra. Não existe negociação no mundo espiritual. Não existe suborno, pagamento por serviços espirituais. Existe apenas uma enganação dos espíritos enganadores que querem levar vantagem sobre as pessoas que ingenuamente estão negociando com eles. Repetindo, só Jesus tem o poder para ordenar, comandar e submeter todo e qualquer espírito, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, quando você dá ouvidos a um espírito, seja por meio de visão, vozes ou mensagem psicografada, você está se deixando influenciar livremente, sem filtrar o canal que está transmitindo. Se não usar Jesus como filtro, você não pode ter certeza da veracidade da mensagem. E você não vai poder usar Jesus a menos que ele esteja dentro de você, a menos que você o tenha recebido e aceitado a sua presença dentro de si mesmo. Se tentarem fazer a coisa sem o Espírito de Deus, vão acabar como os filhos de Seva, os judeus exorcistas citados em Atos 19, 13. Eles não acreditavam em Jesus e nem o tinham recebido nos seus corações, mas viram Paulo expulsando os demônios em nome de Jesus e resolveram tentar. Foi assim. Versículo 13 conta. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, um homem que tinha um espírito maligno apoderou-se dos dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Eu sei que para muitas pessoas, não só os espíritas, essa questão de só Jesus ter o poder para salvar é uma coisa que incomoda muito, e por isso eu gravei um vídeo sobre essa questão. Vale a pena assistir, está no canal, se chama A Irritante Exclusividade do Cristianismo. Assistam, vocês vão gostar. Vocês repararam que eu nem toquei no assunto da reencarnação, e nem vou falar, porque o objetivo desse vídeo não é debater a doutrina espírita. É apenas uma mensagem pessoal minha para os espíritos. O que importa para mim é que vocês reconheçam Jesus como quem ele realmente é, o ponto mais importante.
que vocês tomem cuidado com quais espíritos se comunicam para a sua segurança. E que continuem fazendo o seu ótimo trabalho, que é muito necessário. Depois, claro, quando todos nós passarmos pelos portões da morte, nós vamos para a nossa festa de formatura e lá nós podemos perguntar a Deus todas as coisas que nós queríamos saber. Então é só, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.